Quando estamos no caminho do autoconhecimento, no caminho da espiritualidade, muitas vezes a gente começa a mudar coisas em nós que nos traz a sensação de estarmos mais evoluídos, né? De estarmos melhorando como pessoa. E isso realmente é um fato. Porém, os grandes desafios que aparecem é quando a gente precisa lidar com o outro, é quando a gente precisa lidar com as nossas relações. E tem uma questão, um ponto de vista que eu acho muito importante que a gente faça esse estudo para que a gente continue nesse processo de autoconhecimento, que a gente continue nesse processo da verdadeira espiritualidade. E é exatamente isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Olá, se você não me conhece, eu sou Nathan Santos. Sou simplesmente uma pessoa que está vivendo a vida, olhando, apreciando, aprendendo e, de certa forma, compartilhando aqui com vocês um pouco das vozes da minha cabeça. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar ali uma curtida, se inscrever no canal e, claro, deixe um comentário que será muito bem-vindo. Sem dúvidas, o relacionamento com o outro, o relacionamento com o próximo, é uma das questões mais difíceis da gente trabalhar no nosso dia a dia. Porque, de certa forma, a gente tem que lidar com uma pessoa que vê a vida de uma forma completamente diferente, que teve uma criação completamente diferente, que foi ensinada a agir de uma forma diferente do que nós fomos, e isso gera muito atrito, a ponto de, muitas vezes, quem está na espiritualidade, quem está no processo de autoconhecimento, querer se isolar totalmente do mundo, se isolar totalmente das pessoas, para fugir desse atrito. Um dos pontos também que acontece com muita frequência, né, para quem está nesse caminho, é, de acordo com que a pessoa vai fazendo esse trabalho interno, vai se melhorando, vai percebendo que a forma que ela agia anteriormente não era a forma mais correta, não era a forma mais coerente de se viver a vida, e ela percebe isso e vai aplicando no seu dia a dia e vai melhorando, acontece uma questão que é, se eu melhorei, eu entendi que eu agia dessa forma, essa forma não era correta. E quando eu melhorei, eu me tornei uma pessoa melhor, logo eu quero que o outro também mude. E é aí que está uma grande pegadinha nesse processo de autoconhecimento e da espiritualidade. Porque quando a gente chega nesse estágio, a gente quer tanto que o outro enxergue a vida da forma que a gente enxerga, né, da forma que a gente está começando a enxergar. A gente quer tanto que o outro também evolua, que muitas vezes a gente para de respeitar essa outra pessoa. A gente para de entender que ela também é um ser humano, que também teve a sua criação, que também teve seus traumas, que também tem as suas crenças. E é exatamente esse processo de querer mudar o outro que muitas vezes começa a gerar dentro de nós mesmos um comportamento que diria que não é muito agradável, não é muito legal e talvez não é muito correto de se ter, que é ficar o tempo todo querendo que o outro se adapte ao que eu quero que ele seja. E para falar das relações, das nossas relações com as outras pessoas, eu vou acabar usando muito mais as relações com os nossos pais, porque os nossos pais, eles são a base dos nossos relacionamentos. É a partir das relações que nós tivemos com eles, né, da percepção de mundo que muitas vezes eles nos trouxe, que todas as nossas outras relações também vão fluindo, também vão acontecendo. Então eu vou pegar um pouquinho aqui mais, neste momento, nas relações com os nossos pais. E que geralmente são as relações mais desafiadoras que temos, né? Eu falo por mim mesmo, porque, né, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de me relacionar com meu pai, com a minha mãe, né? Ainda estou nesse processo de melhorar cada vez mais esse relacionamento, mas houve um momento da minha vida, né, onde eu já estava ali no caminho do autoconhecimento, já estava ali consagrando as medicinas, já estava fazendo uma reforma íntima dentro de mim, e isso despertou em mim toda essa vontade, todo esse desejo de eu preciso ajudar meu pai e minha mãe a mudar. E aí muitas vezes eu olhava os comportamentos que eles tinham, olhavam as decisões que eles tomaram na vida e queria mostrar para eles que aquilo estava errado, que eles não podem mais se comportar desse jeito, que eles não devem fazer isso, que eles não devem fazer aquilo, e muitas vezes isso entrava num lugar de desrespeito, principalmente quando a gente fala de papai e mamãe, que são pessoas que na hierarquia familiar estão acima da gente. E não é a nossa função aqui nessa vida mudar os nossos pais e as nossas mães. Na verdade, não é a nossa função mudar ninguém. Todo o nosso trabalho é interno, é um trabalho eu comigo mesmo. Eu tenho que me observar. E quando eu vejo um comportamento, né, quando meu pai tem um comportamento que me irrita, né, e eu quero que meu pai não tenha mais esse comportamento, eu quero que meu pai pare de ser desse jeito, eu quero que meu pai pare de agir dessa forma, na verdade eu estou fazendo o quê? Ao invés de olhar para mim, eu estou apontando o dedo para o meu pai ou para minha mãe. E aí quando a gente chega nesse lugar, o que acontece? Ao invés de eu olhar para mim e analisar em mim o porquê que
o meu pai me irrita, o porquê que meu pai me chateia, o porquê que a minha mãe me magoa, o porquê que ele me causa dor, o porquê que o jeito dele me incomoda, né? Ao invés de eu fazer essa análise em mim, eu fico apontando o dedo para ele. Eu fico fugindo de mim e colocando no outro a responsabilidade dele mudar, porque se ele mudar, vai ser mais fácil a minha vida, né? E aí a gente entra num lugar assim que não é muito legal de querer mudar o outro, de ficar apontando o dedo na cara do outro e falar assim, ó, você tá errado com isso, com isso, com isso, com isso, quando você faz isso, você gera isso, isso, isso em mim, e eu quero que você pare de ser assim. Percebe como é um pouco insano, quando a gente começa a olhar dessa perspectiva, que não faz o menor sentido eu querer mudar o outro, quando na verdade a minha missão, a minha função aqui é entender o porquê que o jeito do meu pai, o porquê que o jeito da minha mãe me irrita. O trabalho tem que ser sempre voltado para dentro de você. O que em mim faz com que eu não aceite uma outra pessoa. O que dentro de mim faz com que eu queira mudar outra pessoa. Faz com que eu queira que outra pessoa seja diferente do que ela é. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei nesse lugar, né, que eu recebi essa informação, exatamente com o meu pai. O meu pai, ele tem o jeito dele, né? O meu pai, ele é meio crianção, ele é meio brincalhão, às vezes ele faz algumas coisas assim que para outras pessoas é legal, né? É engraçado, é o jeito, o jeito de Dirceu é assim mesmo, não sei o quê. Mas para quem tá dentro de casa e conviveu com ele todo esse tempo, né, que eu convivi, muitas vezes, tipo, é irritante mesmo, né? É difícil lidar com o jeito do pai ou o jeito da mãe. E foi exatamente quando eu parei para pensar assim, cara, meu pai, ele só tá sendo ele. Ele só tá fazendo as coisas de acordo com as experiências dele, de acordo com a visão dele de vida, de acordo com a criação que ele teve, né? Ele tá sendo ele. Por que eu estou incomodado com o jeito dele? Por que eu tô querendo tanto mudar assim meu pai? Sendo que, na verdade, eu preciso olhar para dentro de mim, analisar o que em mim faz com que eu me sinta irritado pelo meu pai ser como ele é. E aí eu entrei nesse lugar de tentar entender, tipo assim, tá, o problema sou eu. É eu que tenho que voltar para dentro de mim. É eu que tenho que analisar. É eu que tenho que trabalhar em mim a aceitação de quem o meu pai é. O meu pai, ele não tem obrigação nenhuma de ser uma pessoa diferente só para mim me sentir mais confortável. Isso se estende em todas as nossas relações. Seja relações com amigos, seja relações com parceiros, marido, esposa, seja qualquer tipo de relação. Se o outro te gera um incômodo, não é o outro que tem que mudar para te agradar. É você que tem que olhar para dentro de você e falar assim, tá, o que dentro de mim faz com que eu me incomode, eu não aceite a pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela pode ser e muitas vezes do jeito que ela quer ser. Se ela quer ser assim, ela tem o direito de ser assim. E muitas vezes a gente se esquece que a outra pessoa, ela também está no seu processo de evolução. Ela também veio nessa vida, ela também reencarnou, ela também teve seus desafios, ela também teve sua criação, ela também teve a sua percepção de vida que tornaram ela a pessoa que ela é hoje. Então hoje ela é o melhor que ela pode ser baseado naquilo que ela recebeu, naquilo que ela percebeu sobre a vida desde a sua infância e, né, a gente pode até levar sobre vidas passadas, sobre o processo evolutivo de alma dela. Então, para mim evoluir, eu não tenho que fazer que o outro mude para que seja mais fácil para mim, muito pelo contrário. O desafio está em olhar para dentro de mim. E aí muitas vezes nesse processo de estudo interno, a gente vai ter que colocar limites em certos relacionamentos. Muitas vezes a gente vai ter que terminar certos relacionamentos, porque percebe que aquele relacionamento, né, o jeito que a pessoa é, realmente, né, não bate comigo, não bate com os meus valores, não bate com o tipo de pessoa que eu quero conviver. E a melhor forma que eu tenho de respeitar essa pessoa é aceitar que ela é desse jeito, eu não tenho que mudar ela. Eu aceito como ela é. E se eu aceito como ela é, muitas vezes eu coloco na posição de tipo assim, tá, eu te respeito, eu sei que você é assim, eu sei que você é assim, você tem todo o direito de ser assim. Só que pra mim não rola estar próximo de você, então a gente vai precisar cortar relações, né? E muitas vezes essas relações vão ser cortadas com um parceiro, uma pessoa que você ama, e é dolorido isso. É dolorido. Muitas vezes é com um amigo, muitas vezes são com pessoas do trabalho, que você tem que cortar relações, que você tem que colocar limites, e muitas vezes até mesmo com os pais, né, com os familiares, que muitas vezes a gente tem que estabelecer limites. A gente tem que saber respeitar quem essa pessoa é na hierarquia familiar, mas a gente também tem que saber se colocar no nosso lugar para que a gente não tenha dependência emocional dessa pessoa, para que o jeito dessa pessoa não venha alterar as minhas emoções, não venha alterar o meu estado. E é aí que está o grande desafio dessa vida, né? Conseguir melhorar as nossas relações. Mas eu considero extremamente importante que a gente realmente entenda, que a gente realmente se coloque no nosso lugar de que eu não mudo o outro. Muito pelo contrário. Eu olho para dentro de mim para analisar o porquê que o outro ser quem ele é
me incomoda. O porquê que o outro ser quem ele é me irrita. O porquê que o outro ser quem ele é me tira a paz. Então é muito importante que a gente chegue nesse lugar, comece a estudar dessa forma, fazer esse autoconhecimento, parar de apontar o dedo na cara do outro e começar a olhar para dentro de si, se observar, se estudar, para que eu seja uma pessoa melhor e não que eu espere que o mundo se torne melhor, porque assim eu vou ser melhor, né? Esse é um pensamento completamente equivocado sobre o nosso processo de autoconhecimento e evolução espiritual. Então, por esse vídeo, é essa mensagem que eu quis trazer, né? Uma mensagem que talvez para o seu processo, né? Para o seu caminho nesse momento, faça muito sentido, né? Eu falo isso porque em mim aconteceu muito isso. Né? Eu tive esse processo de muitas vezes querer apontar o dedo na cara do outro, querer que o outro mude, e eu vejo que as coisas começaram a melhorar muito mais na minha vida quando eu aceitei o outro do jeito que ele é, eu o perdoei. Tá tudo bem você ser assim, tá tudo bem você ser desse jeito, eu te aceito, é o seu direito de ser assim, você tem total direito, total liberdade de ser quem você é, e eu te aceito do jeito que você é, e eu só olho pra mim e tento trabalhar em mim o que me incomoda em você. Então por esse vídeo é isso, e até o próximo.